Aleluias. Boa noite, querido. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você estar participando conosco desse momento tão especial. Queremos pedir a você, querido, que você continue compartilhando, que você continue, querido, ministrando essa live no coração de pessoas. Sim, nós cremos, Pai. Nós cremos, querido, que junto nós vamos invadir essa nação, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Então quero pedir a você, compartilhe, comente, amém? Cremos que Deus vai estar falando com você de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária, amém? Amado, eu tenho meditado muito nesses dias sobre o grande construtor da vida. Jesus, ele foi o grande construtor da vida. O nosso Deus, ele construiu tudo para nós. Sabe, querido, Deus é como um grande arquiteto, e Ele construiu o ser humano de uma forma perfeita, de uma forma poderosa. Ser humano esse, irmãos, que é tão complexo, é tão perfeito, mas como um engenheiro, ele cria algo perfeito, ele cria um automóvel perfeito, uma máquina perfeita. Ele geralmente coloca algo para que essa máquina, esse automóvel funcione. Quando você olha um carro, e esse carro foi construído de uma forma tão inteligente, tão perfeita, o homem que construiu, o engenheiro, colocou algo nele, que faz ele funcionar. E olhe para mim, o nosso Deus, ele colocou algo em mim, ele colocou algo em você, para que a gente possa funcionar de uma maneira correta, para que a gente possa funcionar de uma maneira exata. Se você tem a sua Bíblia aí, no livro do Gênesis, capítulo de número 2, no verso de número 7, a palavra de Deus diz assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou na sua narina o fôlego de vida. Olhe para mim. Da mesma forma que um engenheiro, ele cria um carro, ele coloca uma forma, ou melhor, um método para aquele carro funcionar, chamado combustível. O carro, ele tem que operar, ele tem que funcionar com um combustível certo. Deus, ele nos criou de uma forma tão perfeita, mas o nosso combustível, para que a gente possa funcionar de maneira correta, é Ele mesmo. O nosso combustível, para que a gente possa estar vivendo uma vida perfeita, é Deus. Então olhe para mim, para que eu e você funcione da maneira correta, nós precisamos de Deus. Para que eu e você funcionamos da maneira exata que o construtor da vida fez, nós precisamos de Deus. Sabe que eu, como pastor, tenho observado nesses dias, amado, que muitas pessoas estão usando o combustível adulterado, o combustível errado. Talvez o seu combustível seja os seus sonhos, talvez o seu combustível seja os seus projetos, talvez o combustível da sua vida, que faz você levantar de manhã, que faz dizer, não, eu vou vencer, seja, querido, o desejo de você viver uma vida transformada. Talvez o combustível que você está usando seja a sua família. O que faz você levantar de manhã, o que faz você ir para a guerra, o que faz você pelejar, o que faz você decidir na sua vida. E olhe para mim, eu não estou falando contra esses combustíveis que faz você levantar todo dia.
Ao contrário, eu estou dizendo para você que existe um combustível que é original, querido, que vai fazer você viver uma vida extraordinária. As pessoas, elas estão trazendo a força, a disposição, colocando a sua energia, essa máquina perfeita para funcionar, chamado ser humano, com um objetivo, ou melhor, com um combustível errado. Sabe o que eu quero aqui essa noite? Que você entenda que você só funciona se Deus estiver na sua vida. Você só vai funcionar, você só vai ser funcional se Deus for por completo. A Bíblia nos diz aqui que Ele nos criou, Ele nos formou, Ele é o nosso arquiteto, Ele sabe o que nós precisamos para funcionar da maneira correta. Ele que sabe, querido, como que nós possamos caminhar sem depressão, sem enfermidade, sem doença. Ele que sabe. Então Ele nos forma ali no jardim do Éden, ali no início, no Gênesis, e Ele nos coloca o combustível, que é o fôlego de vida, que é Ele mesmo. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Para você mesmo que está me assistindo aí agora, dizendo: pastor, eu estou com medo, eu estou aflita, pastor, eu estou angustiado, a minha vida não está dando certo. Sabe o que está acontecendo? Você está usando o combustível errado. A minha proposta aqui hoje é que você comece a usar o combustível chamado Senhor, chamado Jesus Cristo, aquele combustível que vai fazer você levantar de manhã, olhar e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus eu sou mais que vencedor. O seu combustível, ele vai vir da maneira correta na sua vida, e os seus propósitos serão realizados. O problema é que nós estamos percebendo homens e mulheres usando todo tipo de combustível que não é o Senhor, que não vem do Senhor. Sabe por que você tem que levantar de manhã? Porque o Senhor te ama, e Ele te ama primeiro, querida. A sua vida, ela tem que ser um reflexo do Senhor. A sua vida, ela tem que ser funcional para o Senhor. Então a minha proposta aqui hoje é que você comece a se alimentar desse combustível chamado Jesus aqui neste lugar. A minha proposta é que você comece a se alimentar do Senhor aonde você estiver, da maneira que você estiver. Sim, pastor, mas como que eu me alimento do combustível chamado Deus? Como que eu posso funcionar de uma maneira correta, pastor? Aonde você está, coloque a mão sobre o seu coração aí agora. Sim, coloque a mão sobre o seu coração aí agora e comece a orar, dizer: Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero mais do Senhor na minha história, eu quero mais do Senhor no meu coração. Sim, Senhor, eu quero mais de Ti. Olha para mim, esses são dias que o Senhor está pegando homens e mulheres e está dizendo: ei, eu quero que você funcione de maneira correta. Nós temos visto as pesquisas aí acontecendo, o índice de depressão tem elevado, o índice de suicídio tem crescido. Pessoas estão ficando amedrontadas, desesperadas. Sabe por quê? Não estão funcionando. A máquina, ser humano, não está funcionando da maneira correta. E por que não está funcionando da maneira correta? Porque o combustível que essa máquina está usando, chamado ser humano, não é o combustível correto. Eu percebo homens e mulheres usando um combustível adulterado. Mas esses são dias que o Senhor está nos dando a oportunidade. Esses são dias que o Senhor está nos dando a oportunidade para dizer: ei, eu posso fazer tudo novo na sua vida. Eu posso fazer você começar a funcionar de uma maneira correta. Eu posso fazer você começar a funcionar de uma maneira mais relevante, mais poderosa. Esses são dias que Deus, Ele está querendo que você funcione de uma maneira correta, de uma maneira em Deus.
Mas sabe, irmãos, você tem que funcionar em Deus, para um propósito. Sério, pastor? Sim. Quando você se alimenta do combustível certo, você funciona em Deus, mas para um propósito. E qual é o propósito? É você funcionar para Deus. Você tem que funcionar a sua vida, essa máquina chamada ser humano, ela tem que funcionar para Deus. Sério, pastor? Sim. Se você puder ir na sua casa, abra aí a sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Apóstolo Paulo, ele nos ensina que ele funcionava, ele vivia, e a vida dele era funcional para Deus. Quando você se alimenta do combustível correto, você vai funcionar em Deus, e automaticamente o propósito da sua vida vai ser manifesto. Então você vai funcionar para Deus. E Gálatas capítulo de número 1, verso de número 15, a palavra de Deus diz assim, ó: Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, redobre a sua atenção, e me chamou pela sua graça a revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Olhe para mim. Sabe por que o Senhor quer que você funcione para Deus? Para que o Filho de Deus se revele em você. A ideia de Deus desde o início é que a semelhança dele fosse gerada em nós. E que forma? Onde eu consigo enxergar a semelhança de Deus, pastor Tiago? Em Jesus Cristo. E quando nós entendemos que nós funcionamos para Deus, é o que o apóstolo Paulo está dizendo: ei, eu nasci desde o ventre da minha mãe. Ou melhor, eu tinha uma chamada, eu tinha um propósito desde o ventre da minha mãe. Eu nasci para funcionar. A minha vida, ela só está baseada em Deus. Eu entendi o que eu estou fazendo na terra. Eu entendi que a minha vida não é para ganhar dinheiro, que a minha vida não é para ficar milionário, mas sim para servir a Deus, para funcionar para Ele. Sabe, ele diz assim: ei, o evangelho que foi revelado a Ele, é o evangelho que foi revelado ao seu Filho. Olhe para mim. Sabe por que Deus quer que nós funcionamos para Ele? Olhe para mim. Sabe por que Deus quer que eu e você funcionamos para Ele? Porque se nós funcionarmos, para que se nós vivemos tudo isso, nós vamos refletir Jesus, querido. Apóstolo Paulo falou: ei, eu fui escolhido desde o ventre, e por eu ser escolhido desde o ventre, o Pai revelou o Filho em mim. Olhe para mim. Sabe o que está faltando aí fora, querido? Homens e mulheres que revelam o Filho novamente. Sabe o que está faltando aí fora para acalmar o desespero da nossa nação, o desespero da nossa cidade? Homens e mulheres que revelam o Filho novamente. Homens e mulheres que têm uma função em Deus. E qual é a função em Deus? Revelar o Filho em nós. Apóstolo Paulo falou: não, eu fui chamado para revelar o Filho em mim. É por isso que apóstolo Paulo diz assim: ei, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. A vida de apóstolo Paulo nada mais era do que um homem que estava funcionando para Deus. E como ele funcionava para Deus, ele revelava Jesus, ele revelava a presença de Jesus na vida dele. Pessoas estão se alimentando do combustível errado, querido.
e automaticamente estão querendo revelar Jesus. Ei, você só vai revelar Jesus na sua vida se você se alimentar do combustível certo. Sabe, querido, a gente percebe isso, que Jesus a todo tempo, Ele vem dizendo para mim, para você: ei, eu não vim fazer a minha vontade, eu não vim fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviaste. Sério, pastor, João 6,37, Jesus deixa bem claro isso para mim e para você. Ele está dizendo: ei, o meu propósito aqui nessa terra não é andar com os meus pensamentos, com os meus desejos. O propósito de Jesus aqui nunca foi fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. E olhe para mim, sabe qual é a arma do diabo contra a sua vida? Sabe qual é a arma do inimigo contra a tua família, contra a tua casa? É fazer você sair da vontade do Pai. É fazer você não, ou melhor, deixar de funcionar para Deus. Fazer que a sua vida perca o verdadeiro propósito. E qual é o propósito da minha vida, pastor Tiago? É você ser funcional para o Senhor, querido. É viver uma vida onde você olha para ela e fala: meu Deus, obrigado. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor está me dando. Eu nasci para ser funcional para o Senhor. Eu nasci para que as pessoas vejam Jesus Cristo através de mim. Eu nasci não para viver num ambiente raso, não para viver num ambiente comum, não. Eu nasci para viver nas regiões celestiais, num ambiente profético, onde as pessoas olham para a minha vida e enxergam o Filho de Deus. Então olhe para mim, é muito mais poderoso, ou melhor, é muito mais complexo quando você entra neste lugar e entende que você não está aqui pelas coisas, mas sim pelo Senhor. Que você está aqui dentro, querido, porque o Senhor, Ele está trabalhando de uma forma poderosa em você. Sabe, irmãos, apóstolo Paulo, ele enche o peito, querido, em Filipenses capítulo número 1, verso número 21, e ele diz assim, ó: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Sabe o que ele está falando? A vida, ela é funcional para o Senhor, eu só vivo para isso, eu só vivo para este propósito. Eu quero viver a semelhança de Cristo todos os dias. Sabe, querido, olhe para mim. O Evangelho, ele não é para mudar a nossa situação. O Evangelho é para transformar a nossa situação. O Evangelho, ele não é para simplesmente mudar o estado que nós estamos. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar quem você é. Pastor, como assim ele quer transformar? Ele não pegou os discípulos e simplesmente mudou a vida dos discípulos. Pegou os discípulos, fez eles de pescadores de homem, como depois pescador de ovelha. Não. A Bíblia diz que em Antioquia, eles olharam para os discípulos, e eles viram tanto Jesus na vida dos discípulos, que chamaram eles de cristão. Então eles não foram mudados, eles foram transformados. A face deles era a face de Jesus, as ações deles eram as ações de Jesus. E sabe por que eu estou pregando isso? Porque pelo amor que você tem pelo Evangelho, você permitiu eu entrar dentro da tua casa. E nesse momento eu estou dizendo a você, que você tem que começar a transformar a sua vida. E você começa a ter a cara de Jesus, a face de Jesus. Sabe, irmãos, nós
nós que temos a cara de Jesus, nós que vivemos a nossa vida no propósito em Deus, nós não temos a garantia do sucesso. Sabe, querido, nós temos a certeza do propósito da nossa vida. É a certeza do propósito que vai movendo, que vai transformando, que vai queimando o nosso coração todo momento. E nós temos que começar a entender isso. Aí você está dizendo: pastor, mas a igreja foi fechada. Pastor, mas eu não tenho mais porta da igreja aberta. Olhe para mim, querido. A igreja de Deus, ou melhor, a igreja de Jesus, ela é a missão de Deus, para que eu e você possamos ser a semelhança de Jesus. E a missão de Deus, ela não está limitada a essas quatro paredes. A missão de Deus, ela está sendo cumprida na sua vida aí e agora. Sim, a missão de Deus, ela está sendo cumprida no seu coração, nesse momento, porque a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela é a missão de Deus, para que nós possamos se tornar igual a Jesus Cristo. Sabe a única forma que nós vamos mudar a nossa nação? Sabe a única forma que nós vamos transformar a nossa família? É se tornando igual a Ele. As pessoas vêm falar comigo dizendo: pastor, meu casamento está acabando, estou passando dias difíceis, estou nas drogas, estou no álcool, o que eu faço? Sabe que eu dou, qual o conselho que eu dou, amado? Se torne igual a Jesus Cristo. Se você se tornar igual a Jesus Cristo, os seus problemas, irmãos, os seus problemas, eles vão ficar num ambiente raso. O propósito da sua vida não vai ser as coisas de fora que vão te atormentando, que vão te acusando, mas sim vai ser a chama chamada Jesus Cristo no seu coração. Quando você lê a palavra de Deus e você se pergunta: meu Deus, mas como esses apóstolos, esses discípulos aguentaram tudo isso, passaram por tudo isso e não desistiram? Sabe por quê? Sabe qual foi o método? Sabe como foi o segredo deles? O segredo deles se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é, querido, o combustível correto para que você viva, ou melhor, para que você, querido, funcione de uma maneira correta. Esses são dias que nós vamos mudar o ambiente onde nós estamos, que nós vamos funcionar como ser humano de uma maneira correta, quando Jesus Cristo começar a fluir na nossa vida. Sabe qual é a minha oração? Que Jesus Cristo comece a fluir de dentro de você nessa semana, querido. Que Jesus Cristo comece a fluir de dentro de você, na tua casa, no teu emprego, tua família. Que Jesus Cristo comece a fluir de dentro de você, querido. Sim, que as pessoas olham, que elas olham para a minha vida e elas dizem: não vivo mais eu não vejo mais o Tiago, eu estou vendo Jesus Cristo fluir na vida dele. Essa é a oração da minha vida, essa é a oração dos pastores dessa casa. Que essa igreja não seja a igreja do fulano e do beltrano, mas a igreja que manifesta Jesus de uma maneira poderosa, onde eles olham para nós, Gabriel, e eles começam a enxergar o Senhor. Olha para mim, Deus está quebrando alguns paradigmas do nosso meio, querido. Deus está quebrando algumas coisas onde nós estamos inseridos. E uma das coisas que Ele mais tem quebrado, irmãos, para que eu e você viemos funcionar da maneira correta, se alimentando do combustível correto, querido, é para que eu e você comecemos a refletir a Ele. É por isso que Jesus, Ele chega diante da mulher samaritana, em João capítulo número 4, e Ele diz assim: quem tem sede, que venha a mim e beba. Sabe por que Jesus falou isso? Porque a água
é o líquido que todo ser humano é obrigado a beber. A água, ele é o combustível que todo ser humano precisa usufruir. Então Jesus, ele olha e fala: esse combustível que todo ser humano precisa dele, eu me comparo, ou melhor, eu me igualo, eu melhoro. Por isso que ele diz assim: venha a mim e beba. Sabe como você vai ser curado das suas enfermidades? Sabe como você vai ser curado dos seus medos, da sua depressão, da sua angústia? Sabe como você vai ser curado, querido, desse momento de dificuldade, desse momento de aflição, desse desespero no seu coração, desse vazio que está dentro de você? Bebendo da fonte chamada Jesus Cristo. Bebendo da fonte que a Bíblia diz que rios estão fluindo nesses dias, para que você beba. Então eu quero começar a profetizar na sua vida, querido. Começa a beber de Jesus Cristo, começa a beber da fonte de água viva, começa a se alimentar do combustível correto. Sim, ei querido, nós vamos viver esta semana, aonde nós vamos refletir Jesus de uma maneira que nós nunca imaginamos. A minha oração para você aí na sua casa, a minha oração para você na sua família, a minha oração para o seu ministério, é que as pessoas começam a enxergar a Jesus, começam a enxergar a Jesus de uma maneira poderosa. Sim, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em nós, é Cristo que está queimando. Sim, nós vamos ter uma igreja, filhos do reino, que funciona da maneira correta. Nós vamos ser uma igreja que se alimentamos do combustível correto. Sim, nós vamos ser uma igreja onde eles não vê o fulano, não vão ver o Beltrano, mas vão ver Jesus fluindo de dentro de nós. Jesus vai começar a fluir da nossa vida nesta semana, nesse mês. Sim, pessoas estão sendo curadas aí, porque quando Jesus é manifesto, quando Jesus flui de dentro de nós, quando Jesus se torna a nossa semelhança, pessoas começam a ser curadas. Então comece a ser curada aí onde você estiver. Comece a ser liberto, sim. Comece a entrar, Senhor, na vida. Comece a manifestar. Comece a operar o milagre, Senhor. Sim, nós vamos começar, querido, a ser funcional novamente. Nós vamos começar, querido, a funcionar da maneira correta. Oh! Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória Sabe, amado, alguém disse assim para mim: pastor, a igreja está fechada, a igreja não está funcionando, e eu estou esfriando na fé. Ei. Sabe por que você está esfriando? Não é porque a igreja está fechada, é porque você não está se alimentando do combustível correto. Sabe por que você está esfriando? É porque você não está alimentando daquilo que provém de Deus. Sabe, querido, olhe para mim. Esta semana você vai ter um encontro com Deus. E sabe por que eu tenho a certeza disso? Porque o Senhor começava a falar comigo: Tiago, eu quero que a minha igreja comece a funcionar da maneira correta. Eu quero que o ministério desse homem, dessa mulher, comece a funcionar da maneira correta.
Existe uma disposição de Deus para transformar a tua história. Existe uma disposição de Deus para que você se alimente da água viva chamada Jesus. Existe uma disposição de Deus para que você se torne semelhança igual a Ele. Existe uma vontade de Deus para transformar a tua história, e Ele está virando uma chave aí agora dentro de você. Sim, você que está chorando aí, que você está sentindo, Jesus está virando uma chave aí. O Espírito Santo de Deus está virando uma chave no seu coração. Nós vamos se tornar a semelhança dele. Vamos invadir este lugar. Vamos invadir a nossa cidade. Vamos transformar o nosso bairro. Sim, sim, nós queremos ir mais fundo. Nós temos que ir mais fundo. Nós vamos transformar o ambiente aonde nós estamos. Oh! Sim, Jesus, Ele quer que você se torne funcional novamente. Essa semana será uma semana onde você vai se encontrar. Seu propósito vai começar a ser ativado novamente. Existem tanto propósito que é combustível adulterado, mas o propósito chamado Jesus Cristo transforma você. Por isso eu quero orar com você. Senhor, obrigado. Fecha seus olhos aí na sua casa. Fecha seus olhos, você que está aí no seu lar, com a sua família. Se você puder, abraça aí a sua esposa, o seu filho, abraça aí. Abraça ele aí. Sim, se você não está sozinho, coloque a mão sobre o seu coração. Coloque o celular no cantinho aí. Sim, chega perto da pessoa que você ama aí. Vamos orar. Vamos orar, querido. Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Oramos por essa multidão que está aí, Senhor. Oramos por essas pessoas que estão nos assistindo, porque nós temos a plena convicção, Pai, que nós como igreja vamos nos tornar funcional novamente. Que nós vamos se tornar funcional para o Senhor. E nós vamos funcionar em Deus, no Senhor, Pai. Que nós vamos começar a viver a nossa vida com a Sua vontade, pela Sua maneira, Senhor. Senhor, eu quero orar por este homem, por esta mulher, por esse jovem que está aí chorando. Esse que está no leito me assistindo. Este que está com medo, aflito, eu quero orar por ele, Senhor. Eu quero orar por este casamento, por este relacionamento, sim, Senhor. Nós queremos orar pela Tua família, a família Jesus Cristo, Pai. A família Filhos do Reino. Eu tenho a plena certeza que o Senhor pode acender essa chama desse homem agora, Pai. Que o Senhor pode acender a chama dessa mulher, Pai. Sim, o Teu Espírito tem liberdade no nosso meio. Começa a derramar línguas estranhas novamente, Senhor. Começa a reavivar, Pai. Começa a operar, começa a transformar. Sim, Senhor. Nós queremos ser funcional novamente como igreja. Pai, nós cremos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.
Obrigado, querido, por você estar conosco. Amém. Se você quer aceitar a Jesus aí, escreva nos comentários. Diz assim: pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero funcionar a minha vida. Escreva nos comentários, entre em contato conosco. Amém, querido. Vai estar sendo colocado o WhatsApp aí da igreja, nos comentários, no rodapé aí. Entre em contato conosco, amém, querido. Queremos conhecer você. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a família, filhos do reino. Eu amo vocês, que bom que vocês estão conosco. Continua orando, intercedendo pela nossa igreja, pela nossa nação, em nome de Jesus, amém. Senhor, quero orar para que esse homem, essa mulher tenha uma semana abençoada, uma semana de conquista, uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo, amém. Que a graça e a paz, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, todos juntos dizem amém. Deus abençoe.